até o ano de 1993, eu tinha uma concepção de Deus e de tudo aquilo que se relaciona a Deus bem diferente da concepção que eu tenho hoje. E essa mudança de concepção, ela se deveu principalmente a uma experiência que eu vivenciei naquele ano. Em 93, eu tive a oportunidade de vivenciar algo que eu não planejei, algo que eu não busquei, algo que eu sequer tinha ideia que pudesse acontecer. E aquilo que eu vivenciei foi para mim uma grande experiência. Experiência que transformou, que mudou radicalmente a minha vida e a minha história. Minha história se divide em duas: antes de 1993 e depois de 1993. A partir dali, eu passei a ter uma concepção diferente de Deus. Antes, eu via Deus como um ser distante, alheio, indiferente aos homens e à criação como um todo. Se é que eu acreditava de fato que Deus existia. Mas depois daquela experiência, minha concepção mudou. Não apenas de Deus, mas de tudo aquilo que diz respeito a Deus. Nos anos posteriores, eu continuei recebendo de Deus oportunidades de vivenciar outras experiências. Experiências que também foram marcantes em minha vida. Experiências que até hoje têm uma contribuição muito grande naquilo que eu sou, no meu caráter, no meu temperamento, nas minhas convicções. De maneira que até hoje, 2020, eu continuo crendo que é possível ao homem, bem como à mulher, viverem experiências com Deus. Creio tanto que gostaria exatamente de falar acerca da experiência vivenciada por um homem cuja história é registrada na Bíblia Sagrada, experiência vivenciada por ele, que pode também ser vivenciada por cada um de nós. E eu gostaria de falar de uma experiência vivenciada por Moisés. Experiência que se encontra escrita no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 4. Texto que eu passo a ler agora. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Esses 4 versículos, eles mostram uma grande experiência vivenciada por Moisés. Moisés era pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro,
E nesse dia específico, Moisés leva as ovelhas do sogro ao ocidente do deserto onde ele costumava conduzir as ovelhas. E ele se chega perto do Monte Horebe. Ao chegar perto do Horebe, Moisés vê algo que lhe chama bastante atenção. Moisés vê algo que nunca tinha visto antes. Ele vê uma sarça, uma planta que está tomada pelo fogo, que está sendo queimada, mas a sarça não se consome. O fogo não consegue, o fogo não desmancha aquela planta. Aquela visão chama a atenção de Moisés de uma forma muito especial, a ponto de ele próprio dizer: eu irei lá e verei essa grande maravilha. Aquela visão, ela foi para Moisés uma grande experiência. E exatamente no meio daquela grande experiência que Moisés está vivendo, Deus, em meio àquela experiência, começa a ensinar algo a Moisés. Deus se utiliza daquela experiência para estabelecer um ponto de contato marcante com Moisés. Não somente um ponto de contato, mas uma oportunidade de ensinar grandes verdades para Moisés. Deus, em meio àquela experiência vivida por Moisés, Deus revela grandes verdades, grandes lições para Moisés. Lições que eu gostaria de ressaltar agora. A primeira grande lição que Deus revela a Moisés é em relação a si mesmo, em relação ao próprio Deus. Deus, em meio a essa experiência vivida por Moisés, Deus revela a si próprio para Moisés. Observe o que diz o versículo 6 do mesmo capítulo 3. No mesmo capítulo 3, versículo 6, Deus se aproxima de Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mais adiante, no versículo 14 do mesmo capítulo 3, Deus vai dizer novamente para Moisés: eu sou o que sou. Em meio a essa experiência vivenciada por Moisés, Deus começa a revelar para o seu servo quem ele é, quem Deus é. Deus passa a fazer uma autorrevelação. E a primeira informação que Deus vai dar a Moisés é a de que ele é o Deus dos pais de Moisés. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus começa a mostrar para Moisés que ele não é um Deus distante, um Deus alheio, um Deus indiferente. Deus começa a mostrar para Moisés que ele é um Deus pessoal, um Deus próximo
E ele mostra isso quando começa a dizer: eu sou o Deus de Abraão. Deus não se identifica como um Deus desconhecido. Deus se mostra para Moisés como aquele mesmo Deus que se aproximou de Abraão, que chamou Abraão da Mesopotâmia, lá da cidade de Ur dos Caldeus, depois da cidade de Harã. Deus começa a mostrar para Moisés que ele é o mesmo Deus. Deus começa a mostrar que ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de quem Moisés já conhecia a história por meio dos seus pais, principalmente por meio da sua mãe. A mãe de Moisés o ensinou acerca de Deus. Moisés conhecia Deus, mas conhecia Deus de ouvir falar. Através dos ensinamentos da sua mãe, através dos ensinamentos dos seus das pessoas do seu povo, através dos ensinadores de Israel que estavam lá no Egito na época que Moisés viveu. Moisés conhecia a Deus de ouvir essas histórias relacionadas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas agora, em meio a essa experiência, quando Moisés está ali impressionado com a visão daquela sarça que é tomada pelo fogo, mas não se consome, exatamente nesse momento Deus chega e diz: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Eu sou aquele de quem você já ouviu muitas vezes, através de sua mãe, através de outros ensinadores e outros mestres. Eu que falo contigo agora. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus começa a mostrar para Moisés, em meio àquela experiência, quem ele próprio é, quem Deus é. Deus passa a se revelar de uma forma muito pessoal, de uma forma muito íntima para Moisés. Meus irmãos, esse tipo de experiência não ficou restrito à antiguidade. Esse tipo de experiência não ficou restrito apenas à época de Moisés. Não. Em 1993, eu tive também uma experiência que mudou a minha vida. Aquela experiência, ela transformou a minha vida. Eu me emociono quando lembro daquilo que eu vivi. Aquelas experiências transformaram essa pessoa que fala contigo nesse momento. As experiências de Deus não ficaram restritas ao passado. As experiências de Deus também são para hoje. Deus quer te dar experiências com Ele. Deus quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer revelar a sua própria pessoa para ti, através de experiências semelhantes a essa que Moisés viveu. Deus quer mostrar quem Ele é para você. Deus, Ele quer que você vivencie hoje experiências que mudarão a tua história. Experiências que farão as tuas concepções em relação a Deus mudarem. Deus quer te fazer vivenciar experiências que te transformarão radicalmente. Dividirão a tua história em duas partes. Antes e depois.
dessas experiências que Deus quer te dar. Meus amados, Deus começa a dizer a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu sou o teu Deus também. Moisés ainda parece que Moisés ainda não está entendendo tão bem aquilo que está acontecendo. E Moisés diz: tá certo, Senhor, mas se eu disser para as pessoas de Israel que o Senhor me enviou até eles, e se eles perguntarem: quem és tu, Senhor? O que é que eu vou dizer? Moisés parece que ainda não estava entendendo tão bem quem era Deus. Deus continua querendo dar oportunidades aos seres humanos de vivenciarem experiências semelhantes a essa que Deus deu a Moisés. O apóstolo Paulo, quando ainda não se denominava Paulo, quando ainda era chamado por Saulo, era um perseguidor da igreja, maltratava os cristãos, açoitava, prendia. Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Mas um dia, Paulo também teve uma grande experiência semelhante a essa que Moisés viveu. Paulo, quando ia para Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo ia para Damasco perseguir a igreja. Mas no meio do caminho, Paulo, ele vê uma grande luz. Ele vê uma luz intensa. E ele, sem entender o que é que está acontecendo, começa a ouvir uma voz em meio àquela luz. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Naquele momento, Jesus diz para Paulo: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Jesus começa a se revelar a Paulo em meio àquela experiência que o servo do Senhor estava vivendo. É exatamente naquele momento que Paulo passa a conhecer Jesus. Jesus usou aquela experiência vivenciada por Paulo para revelar-se àquele homem. Meus irmãos, Deus não fez isso só na época de Moisés, em torno do ano de 1450 a.C. Deus não fez isso apenas na época de Paulo, por volta do ano 50, do ano 60 da nossa época. Não foi apenas nessas épocas que Deus se revelou a homens como fez a Moisés e a Paulo. Deus continua se revelando ainda hoje. E Ele quer se revelar a você também. E Ele quer fazer isso principalmente através de experiências que marcarão a tua vida para todo sempre. Deus quer te dar a oportunidade de vivenciar experiências que mudarão radicalmente a tua vida. Você que me assiste, você já viveu alguma experiência marcante com Deus, por meio da qual você pôde entender melhor quem é o Senhor?
Você já viveu experiências assim? Se não, saiba que Deus quer te dar essas experiências e se revelar a ti de forma marcante através dessas experiências. Você crê que Deus ainda hoje dá oportunidades para o homem vivenciar experiências como essas? Você crê nisto? Se não crê, eu peço nessa noite que Deus toque no teu coração e te faça ter convicção, certeza plena de que ainda hoje experiências como essas podem ser vividas, por meio das quais o homem poderá conhecer melhor quem é o seu Deus. Esse é o primeiro grande ensinamento, a primeira grande revelação que Deus dá para Moisés durante essa experiência vivenciada pelo servo do Senhor. Mas eu queria ressaltar uma segunda grande revelação que Deus dá a Moisés exatamente no momento em que Moisés está vivenciando essa experiência. E a segunda é: Deus revela o seu cuidado. Deus revela o seu cuidado para Moisés nesse exato momento em que Moisés está vivenciando essa experiência marcante, da qual o próprio Moisés disse: eu vou lá ver que grande maravilha é essa. Nesse exato momento, Deus aproveita para revelar a Moisés o grande cuidado que Deus tem para com os seus servos. No mesmo capítulo 3 de Êxodo, versículos 7 e 8, está escrito assim: certamente, Deus falando, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Em meio àquela experiência vivenciada por Moisés, Deus aproveita para ensinar a Moisés que ele, Deus, é um Deus que tem cuidado com o seu povo. Deus passa a dizer para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Moisés, eu vou livrá-los das mãos dos egípcios e vou fazê-los subir desta terra. Vou fazê-los sair do Egito para uma terra que eu ainda vou mostrar, uma terra boa, uma terra que mana leite, mel. Eu vou fazer isso. Deus começa a mostrar para Moisés que Deus não está alheio, Deus não está indiferente, Deus não está distante, Deus não é aquele ser do deísmo que criou e abandonou a criação. Não. Deus, ele é um Deus que tem cuidado com os seus. Deus tem cuidado com os seus servos. E é Ele próprio quem diz isso para Moisés aqui nesse texto. E Deus faz isso exatamente naquele momento em que Moisés está vivenciando aquela experiência singular. Deus aproveita daquela experiência que marcaria Moisés para também marcar Moisés
com a revelação de que Ele, Deus, é um Deus cuidadoso. Um Deus que cuida do seu povo, que zela pelos seus, que não está alheio aos seus filhos. Não está alheio, inclusive, ao ser humano de modo geral. Deus se preocupa não apenas com o seu povo, mas Deus se preocupa também com o ser humano de modo geral. E Deus passa a revelar essa verdade a Moisés aqui, em meio a essa experiência que Moisés está vivenciando. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho consciência, Moisés, eu conheço as aflições, o sofrimento dele, do meu povo. E eu vou tirá-lo dessa situação. Deus se revela como um Deus cuidadoso para Moisés no exato momento dessa experiência. Meu irmão, Deus ele quer continuar nos dando oportunidades de vivenciar experiências. Experiências que nos farão ter certeza, convicções de que Deus é um Deus cuidadoso. Eu estava com meu coração aflito esses dias, na madrugada da quinta para a sexta-feira passada. Meu coração estava aflito. E durante a madrugada, conversando com Deus, Deus me fez novamente lembrar que Ele é um Deus cuidadoso. E sabe como foi que Deus me lembrou de tudo isso nessa dita madrugada? Foi me fazendo lembrar de algumas das experiências que Ele me deu a oportunidade de viver. Ao lembrar de algumas experiências que Deus me deu a oportunidade de viver, Deus trouxe novamente à minha memória o quanto Ele é um Deus cuidadoso, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele se importa com cada um de nós. Deus, Ele nos faz perceber através de algumas experiências como essa que Moisés viveu. Deus nos faz perceber que Ele tem cuidado de nós. Na referida madrugada, minha aflição era pelo fato de estar como que sentindo que Deus estava alheio, Deus estava indiferente a determinadas situações que têm sobrevindo à minha vida. Mas ali naquele momento, Deus me fez relembrar e ter a certeza de que Ele é um Deus cuidadoso. Assim como fez com Moisés, Deus, Ele me relembrou que Ele é um Deus cuidadoso, que cuida de nós. E não foi apenas na época de Moisés, ou na época do Novo Testamento. Deus sempre, enquanto o homem estiver aqui, Deus sempre continuará dando oportunidades ao homem e à mulher de viverem experiências que lhes darão a certeza de que Deus é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. Meus irmãos, me chama a atenção uma experiência que Jonas viveu. Jonas foi chamado por Deus para pregar aos ninivitas. E Jonas fugiu. Os irmãos conhecem a história. Não vou contar a história toda. Jonas foge, depois ele vivencia algumas situações e vai pregar em Nínive. Os ninivitas se convertem a Deus
E Jonas fica aborrecido porque os ninivitas se converteram a Deus. Jonas não queria ver os ninivitas salvos porque Nínive era quem oprimia Israel naquele momento, era quem dominava Israel. E os ninivitas eram muito cruéis. Jonas não queria ver o bem dos midianitas, dos ninivitas, desculpa. E quando ele vê os ninivitas se convertendo e sendo abençoados por Deus, Jonas se aborrece. Aí Deus dá a oportunidade a Jonas de vivenciar uma experiência também. Nasce uma planta e essa planta cresce e começa a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas acha boa a sombra daquela planta. Mas diz o texto que logo aquela planta ela seca e morre. E Jonas fica aborrecido porque a planta morre. Jonas fica zangado porque a planta morre. E no meio daquela experiência vivenciada por Jonas, Deus começa a dizer para Jonas: Jonas, você se importou com a planta, Jonas, que num dia nasceu, num dia secou e morreu. Jonas, e eu não me importaria com os ninivitas? Eu não me compadeceria dos ninivitas, que não conseguem ao menos diferenciar uma mão da outra, a mão direita da esquerda? Deus mostra para Jonas também que ele continua sendo um Deus cuidadoso. E Deus faz isso em meio a uma experiência vivenciada por Jonas. Deus quer te dar oportunidades de vivenciar experiências que te farão entender e ter certeza de que Ele é um Deus cuidadoso. Você já teve experiência assim? Você já teve uma experiência que tocou o íntimo do teu ser, te fazendo crer plenamente que Ele é um Deus cuidadoso, que Ele é um Deus zeloso? Você já teve experiência dessa maneira? Se não, busque, porque Deus continua proporcionando esse tipo de experiência para as pessoas. Assim como proporcionou a Moisés, proporcionou a Jonas, proporcionou a mim, Deus ele quer proporcionar a você também experiências que te farão ter certeza plena de que Ele é um Deus cuidadoso. Essa é a segunda grande revelação que Deus dá a Moisés durante essa experiência singular na vida de Moisés. Mas eu gostaria ainda de ressaltar uma terceira e última. A terceira grande revelação que Deus dá a Moisés é a de que Deus o estava chamando. Terceira grande revelação é a do próprio chamado de Moisés. Deus revela para Moisés, nesse momento, em meio a essa experiência, Deus revela que ele, Moisés, está sendo chamado, vocacionado por Deus para uma obra específica. No mesmo capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, está dito assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus passa a anunciar a Moisés, nesse exato momento em que Moisés está vivenciando essa experiência singular da sarça, que se queimava, mas não se consumia. Nesse exato momento, Deus revela o chamado de Moisés. Vem, Moisés. Vem agora. E eu te enviarei para Faraó, para que tu tires o meu povo, os filhos de Israel, lá do Egito.
Meus irmãos, é muito interessante percebermos que Deus anuncia o chamado de Moisés exatamente aqui, durante essa experiência. É durante esse momento que Moisés está sendo impactado por aquela experiência que Deus anuncia para Moisés: Moisés, eu estou te chamando para livrar o meu povo da escravidão do Egito. É exatamente naquele momento. Isso nos mostra que, na perspectiva do próprio Senhor, na própria perspectiva de Deus, aquele era um momento especial para anunciar a Moisés o chamado que Deus estava lhe fazendo. Deus considera o momento daquela experiência um momento especial para anunciar a Moisés: ei, Moisés, eu estou te vocacionando. Eu estou te chamando para uma obra específica, que é tirar o meu povo lá da escravidão do Egito. Meus irmãos, isso nos faz entender que as experiências proporcionadas pelo próprio Deus ao ser humano são uma ocasião propícia para Deus fazer grandes revelações. Revelações que marcarão a vida do homem e da mulher também. É nesse momento que Deus impacta Moisés: Moisés, eu vou te usar para tirar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés, meus irmãos, foi um dos maiores líderes que a nação israelita viu. Talvez, humanamente falando, o maior deles. Talvez Moisés tenha sido o maior de todos os líderes israelitas. E o chamado desse grande líder foi revelado por Deus exatamente no meio de uma experiência que Moisés estava vivenciando. Meu irmão, Deus quer te impactar por meio de algumas experiências. Experiências que marcarão a tua vida. Experiências que te farão ter certeza do teu chamado. Experiências que te farão compreender claramente qual é o teu chamado. Deus disse claramente a Moisés: Moisés, eu vou te enviar até Faraó para você tirar o meu povo lá do Egito. Deus disse exatamente para Moisés qual era o chamado de Moisés. Deus quer te dar experiências para te mostrar, para te revelar também qual é o teu chamado, a tua vocação, o teu ministério. Deus não deu experiências apenas para Moisés. Deus quer dar experiências também para você. Deus quer te fazer também experimentar alguns episódios em tua vida, episódios que te marcarão profundamente. Episódios que farão você entender em que Deus quer te usar. Deus te mostrará com exatidão qual é o teu ministério, qual é o teu chamado. E Deus muitas vezes fará isso através de experiências em nossas vidas. Não foi assim que Deus revelou a Isaías qual era o seu chamado também? Capítulo 6, versículo 8 do profeta Isaías. Isaías diz: depois disso eu ouvi o Senhor. Lá no início do capítulo 6 ele diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
E lá no versículo 8, Isaías diz que ouviu a voz de Deus. Quando Isaías tem aquela experiência de ver os querubins, de ver aquela visão extraordinária, aquela experiência, em meio a tudo isso, Deus diz para Isaías: quem enviarei? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? É no meio daquela experiência vivida por Isaías que Deus faz essa pergunta. E é no meio daquela experiência de Isaías que o próprio Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus chama Isaías quando Isaías está vivenciando uma grande experiência em sua vida. Deus quer fazer o mesmo contigo. Deus quer te chamar para algo. Deus quer te usar em algo. E Deus quer te mostrar o que é, em que é, em meio a experiências marcantes que Ele quer te proporcionar. Você sabe qual é o seu chamado? Você já viveu experiências que te fizeram entender claramente qual é o teu chamado? Se não, hoje é dia de você pedir a Deus, clamar, suplicar a Deus, dizendo: Deus, me dê a oportunidade de vivenciar experiências marcantes, por meio das quais eu possa ter certeza do meu chamado e o entendimento da obra específica que tu tens para mim. Hoje é dia de você clamar e suplicar a Deus por isso. Essa é a terceira grande revelação que Deus faz a Moisés, nesse momento em que Moisés está vivenciando essa experiência marcante. 3 experiências eu destaquei. Primeira delas, Deus, em meio a essas experiências de Moisés, Deus revela a sua própria pessoa. Deus revela quem Ele é para Moisés. Mas Deus também, em meio a essa experiência marcante vivida por Moisés, Deus revela também o seu cuidado. Deus mostra para Moisés que Ele é um Deus cuidadoso, que Ele não está alheio e indiferente ao seu povo, mas que Ele zela pelo seu povo. Em terceiro lugar, Deus revela a Moisés o seu chamado. Deus mostra para Moisés qual era a obra que Deus tinha para a vida dele. Tudo isso Deus continua fazendo. Embora alguns não creiam, embora alguns duvidem, embora alguns achem que isso é mito, que isso é história, que isso é fantasia, Deus continua proporcionando experiência na vida de homens e de mulheres também. E Deus quer fazer isso na tua vida. Se disponha a pedir a Deus para vivenciar experiências marcantes como essa que Moisés viveu. Porque as experiências são uma boa ocasião para Deus fazer grandes revelações. Que Deus nos ajude a guardar essa palavra e vivê-la para a glória e louvor do seu nome. Amém.